Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Hoje eu farei aqui uma palestra sobre a área mental com os senhores. Quem está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, está meio perdido, ou os novos colegas que a gente chamaram, né, para participar das reuniões. Como é que é a dinâmica nossa? A gente senta a cada alguns dias e troca ideias sobre algum assunto relacionado à área de desenvolvimento pessoal, área da mente, de autoconhecimento. Agora, por exemplo, a gente está esmiuçando já há algum tempo o livro do Napoleon Hill chamado Pense e Enriqueça. É um livro que, quando você escuta primeiro falar dele assim, você já pensa, vai falar de dinheiro e tal, os povos só falam de dinheiro, mas no fim das contas, para quem lê o livro ou começa a ler, já começa a perceber que no fim o que o livro menos fala é de dinheiro, né? Mas ele fala de muitas outras coisas que fazem com que o cidadão aprenda a atrair coisas boas, inclusive o dinheiro, mas outras coisas que também são excelentes para nós. Mas, como hoje, excepcionalmente, eu estou aqui fazendo um encaixe, digamos assim. Então, hoje a gente não vai falar sobre o livro. Por que a gente não vai falar sobre o livro? A gente começou lá no capítulo 1 e 2, fizemos outra reunião, e eu percebi que o pessoal acabou não lendo, entendeu? Teve pouca participação. E como a ideia é que mais gente possa participar, possa dialogar, possa testemunhar, falar alguma coisa das suas experiências e não ficar só eu falando, eu não obtive a dinâmica que eu esperava. E aí eu esperei, marquei para o segundo encontro sobre o livro, para nós falar do capítulo 3 e 4 do livro. Mas aí, como eu vi que o pessoal também acabou tendo uma dificuldade de ler, não manifestaram ali no grupo, que a gente tem um grupo do WhatsApp, que a gente fica sabendo sobre isso, aí eu marquei hoje excepcionalmente para falar de outro assunto. Então vai ser um encaixe, entendeu? Não vai ser sobre o assunto do livro, que considerando que a maioria dos colegas não leu, entendeu? A tarefa que eu passei, que é o capítulo 3 e 4 do livro, então, tipo, daí fica meio voado, assim, porque eu já li esse livro inteiro, depois eu reli várias vezes o mesmo capítulo, então se for contar a quantidade de experiências que eu já tive com ele, dá mais de, acho que umas 50 vezes, contando a parte de leitura, a parte que eu ouvi, o áudio, o livro, então, porque eu uso uma técnica que eu até comento com vocês, que é a repetição. Às vezes você lê um trecho do livro e você pega alguma coisa, mas fica assim uma proporção pequena. Aí depois, quando você escuta ele, melhora um pouquinho. Depois você relê, melhora mais um pouco. Que a nossa reprogramação mental, que é o que a gente precisa fazer, para melhorar a nossa vida, ela depende de repetição. É assim que a gente já foi programado, assim que a gente já é o que é. Já fala, por exemplo, a língua que a gente fala é por causa que repetiram isso na nossa volta desde a concepção, desde quando nascemos, e por repetição aprendemos. Então, se alguém perguntar por que você fala essa língua que você fala, a pessoa pensa para responder porque ele não sabe. Agora você tem a resposta, tá? Eu sei porque repetiram isso na minha volta. E qualquer coisa que repetir, acaba implantando na nossa mente subconsciente, certo? O nosso assunto hoje é uma frase um pouco impactante, que eu quero mesmo mexer com vocês para você se tocar e despertar essa consciência relacionado a esse assunto, que é bastante importante, sério, gostoso, maravilhoso e é pouco discutido, que é a parte do desenvolvimento equilibrado. Então o título é assim: você está se matando e nem sabe disso. Aí o cara, como assim, Joelson? Eu me cuido, eu me alimento bem, eu faço exercício, mas tem uma coisa que talvez você não esteja realizando. E a partir de hoje, provavelmente você vai começar a realizar. Pelo menos eu vou despertar a tua consciência. Porque o nosso desenvolvimento, ele começa no despertar de consciência, depois na execução, que vai fazer com que expanda a nossa consciência. E como o ser humano tem essa especialidade de ser diferente dos animais, ele tem essa capacidade de expandir constantemente. Vou falar aqui também do cuidado que tem que ter, por exemplo, por que algumas pessoas falam assim, cara, para de ler porque isso aí não vai te fazer bem, né? Eu vou explicar isso para vocês, por que acontece, né? Como lidar com isso e como gerir essa coisa toda. Porque se a gente ficar escutando a conversa de pessoas assim aleatórias, eles não vão dar bom conselho. Às vezes até os pais, os avós, eles vão dizer, para com isso, ou você não pode ser assim, né? Você começa a se destacar, vai ter sempre alguém que chega e fala para você, acho que você está ficando louco, tipo, por que está fazendo coisa que ninguém faz? Né? O que você quer com isso? Você quer aparecer? Você quer o quê? Você está
Tá maluco? Então é muito comum as pessoas pensarem que você tá louco quando você tem uma ideia diferente. Uma ideia, digamos assim, que não é tradicional, que os outros seres humanos estão tocando a vida do jeito tradicional e não param para pensar, ou não têm a ideia, não, enfim, não empreendem algo mentalmente diferente. E quando você se atreve a fazer isso, sempre vai ter alguém para te segurar, te reprimir, te dizer, cara, para com isso. E, inclusive sobre o assunto de a necessidade que o ser humano tem, entendeu? Que é mais do que a necessidade, sabe? É um compromisso que nos foi dado e pouca gente sabe disso. Que você tem que sempre desenvolver uma nova habilidade. Vocês vão entender melhor, entendeu? Vocês vão encaixar tudo aí, até o final do nosso encontro aqui, vocês vão entender. Então não se preocupe, relaxe, meus amigos, pega uma aguinha aí, certo? Eu trouxe aqui uma ilustração, principalmente para os colegas que não vêm acompanhando nós aí há mais tempo. Essas reuniões começou só com a minha equipe aqui presencialmente na empresa, e depois a gente abriu para outros colegas de fora, e por fazer online, a gente proporcionou também a possibilidade de outras pessoas participarem. Assim como tem novos colegas aqui que a gente tem chamado, certo? E o negócio está ficando grande, entendeu? Antigamente a gente fazia uma reunião aqui em 2, 3, depois ficou 4, 5, 6, 7. Depois online aumentou e já tivemos aqui um pico aqui de 10, 15 pessoas com a gente. Então é muita gente interessada nisso. Dá a impressão que, dá a impressão não, a gente já sabe disso, que as pessoas precisam disso. Então, mas dá a impressão que as pessoas começaram a entender que precisam disso. Todo mundo, em algum grau, precisa tratar esse desenvolvimento da sua área que é a mais forte de todas. A área da mente do ser humano é o que coordena tudo, é o que faz a gestão de todas as outras áreas da vida e é onde está a possibilidade de ele desenvolver, por exemplo, inclusive melhorar a sua saúde física, melhorar a sua cognição, melhorar o seu modo de aprender, melhorar a sua profissão, melhorar seu relacionamento com a família, com os colegas de trabalho, com o patrão, funcionário, digamos assim, e está na mente a solução para todas as coisas. Como essa potência que existe no ser humano, ela não é menos nem mais para ninguém, é tudo igual. Quando a pessoa não sabe usar ela para o seu bem, ela acaba usando contra ela, porque é um fluxo de energia que parte do ser humano. Isso mesmo, a gente é um ponto energético, então cada ser humano ele tem essa energia com ele. Quando ele não conhece, por exemplo, ele costuma fluir essa energia do jeito errado, certo? Vocês já ouviram uma frase que está escrito assim, você colhe o que planta, né? Você atrai o que você tem medo. Né? Vocês já ouviram falar alguém que fala, cara, o cara tem muito medo de tal coisa, e isso sempre acontece com ele. Por quê? Porque ele coloca a energia dele para aquilo e ele acaba construindo aquilo, acaba atraindo aquilo, acaba, digamos assim, girando em círculo daquilo. E ele nem sabe, certo, como escapar desse giro contínuo. Parece aqueles ratinhos que ficam dentro de uma gaiola, vocês já viram? Que fica correndo assim, a gaiola fica correndo e ele fica toda a vida ali gastando a sua energia sem chegar a lugar nenhum. Infelizmente, tem muito ser humano que está nessa situação. Eu já escapei desse círculo vicioso há não muito tempo. Eu comecei a estudar sobre essa parte de compreensão humana em 2019. Então, se vão até esse momento praticamente 6 anos. Só que como eu sou muito intenso, eu acabo focando muito tempo. Então, durante esses 6 anos, se vão mais ou menos umas 3.200 horas envolvido com isso. Eu trouxe aqui hoje, meus amigos, um desenho, certo? Por que eu trouxe esse desenho? Principalmente porque eu tenho vários colegas de vocês que estão aqui para a primeira vez, então eu vou fazer essa introdução, certo? Para vocês terem uma ideia do que se trata. Se eu fizer uma pergunta para vocês aqui, do que é a mente, o que a mente representa para vocês, provavelmente a maioria de vocês não vai responder de pronto. Justamente porque poucas pessoas têm uma ideia do que é a mente humana, certo? Então, esse desenho aqui, que parece um trevo de 4 folhas, é para representar isso de um jeito físico, e isso vai ajudar vocês, certo? Já começar a ter uma ideia, quem ainda nunca participou antes com nós, do que é a nossa mente, o que está presente em cada parte dela, e toda a parte extraordinária que tem nisso aqui.
Pois bem, meus amigos, quando se fala da mente, as pessoas, elas não têm uma clareza, entendeu? E mesmo que você pesquise sobre isso, mesmo que você vá em algum treinamento, vai ficar confuso, que o cara vai te dizer muitas vezes, né? Você lê um livro, vai te dizer, a mente é dividida em duas partes, a parte consciente e a parte subconsciente. A parte consciente é onde você está vendo, você está se relacionando, está pensando. A parte subconsciente é onde está o seu programa, onde está fazendo toda a gestão. Por exemplo, quando você dorme, o subconsciente vai ficar cuidando para que o seu coração bata regularmente, a sua respiração não pare. Enfim, então tem todo esse resumo, digamos assim, que é para, digamos assim, não complicar, certo? A visão que as pessoas têm sobre isso, mas também, às vezes, é porque o cidadão também não faz ideia sobre isso, certo? A gente, como ser humano, é um ser muito complexo. E por realmente a gente não saber sobre isso, que muitas vezes a gente entra em confusão mental. Vocês nunca viram e não vão ver nenhum animal perdido, por exemplo. Vocês não vão ver um cachorro se suicidar, vocês não vão ver um gato com depressão, vocês não vão ver isso. Por quê? Eles não têm isso, esse problema que os seres humanos enfrentam. E por que o ser humano enfrenta isso? Porque o ser humano, ele, diferentemente dos animais, ele tem as faculdades mentais que lhe foram dadas, porém, essas faculdades mentais, elas trouxeram junto um compromisso. Qual é o compromisso? De você criar o seu próprio ambiente. Isso mesmo, certo? Como que eu faço para criar meu próprio ambiente, minha própria realidade? Eu, primeiro, acreditando em mim mesmo, acreditando que eu sou um ser especial, acreditando que eu sou capaz, que todo ser humano é, então é só eu olhar para dentro, eu vou ver isso que eu tenho nessas capacidades, e daí saber o que eu preciso fazer e começar a trabalhar nesse sentido, certo? O desenvolvimento do ser humano, ele requer primeiro saber onde ele está, você tem que saber onde você está, que é a situação do despertar de consciência, entendeu? Saber onde você está, saber onde você quer chegar, e aí começar a trabalhar nesse trajeto aqui. O que acontece é que esse trajeto, às vezes, vai levar a tua vida inteira, certo? Considerando que nós nascemos com essa responsabilidade e essa capacidade, que são as faculdades mentais, de nos construirmos, então, qual é a responsabilidade? A gente está nos desenvolvendo enquanto viver. Então, se você viver 90 anos, a responsabilidade que você tem é usar essas faculdades mentais que os animais não têm para construir essa realidade e estar se melhorando, se construindo, certo? Fazendo aquilo que você precisa e que você merece e que você tem condição. Mas para isso necessita você ter esse despertar de consciência, conhecer as suas capacidades, começar a olhar para dentro, saber quem você realmente é, certo? Que é fruto do autoconhecimento, e aí você vai melhorando sua vida, porque a partir do momento que você começar a se conhecer melhor como ser humano, o que acontece? Na essência, os seres humanos são todos iguais. O que você vai fazer? Você vai começar a entender os outros melhor, certo? Porque quando você começar a conhecer os outros melhores, consequentemente vai conseguir entendê-los melhor. E aí é onde que vai dar o reflexo? Cara, é muito rápido. Vai dar um reflexo na sua casa, entendeu? Os seus pensamentos sobre a sua esposa vão ser outros. Vai dar um reflexo com seus filhos. Você vai entender que às vezes você está correndo atrás de alguma coisa que você acha que é boa, mas você já tem tudo o de melhor desse mundo contigo. Quem tem filho pequeno, por exemplo, às vezes a pessoa não para ali uns minutos ali para rolar no chão, brincar com a criança, viver aquele momento e fica pensando, eu preciso trabalhar, ganhar mais dinheiro porque eu consigo construir uma casa melhor para dar mais conforto para minha família. Cara, o melhor, ele está ali, sem enxergar. Então é como se estivesse diante de um filho ou de uma pessoa sem valorizar o capital humano, que é a melhor coisa que a gente tem, porque essa coisa extraordinária não está só em nós, está em todos os seres humanos. É onde, por exemplo, a maioria dos pais, eu vivi isso também, e a maioria deles, né, maioria esmagadora, ele não sabe ser pai. Então, ele criou traumas nos seus filhos, com coisas básicas, entendeu? Às vezes não é por nem agredir, mas por negligência, né? Não dedicar um tempinho, por não conhecer, entendeu? Então, resumindo, a gente, por falta de conhecer o ser humano, a gente não dá o nosso melhor nessa vida. E esse desenho aqui representa
a mente, entendeu? É o meu teorema. Esse teorema, ele representa para nós, certo? O que, na minha visão, certo, traz um conceito sobre a mente. O que é a mente, então, Joelson? Responda. A mente, ela é uma manifestação. A mente não é algo físico, certo? Não é o cérebro. Quando se fala em mente, alguém pensa, é o cérebro, né? Tá aqui na cabeça. Não é, gente. O cérebro, certo? O cérebro é um órgão físico, assim como qualquer outra parte do corpo, o coração seu é um órgão físico, onde está ali as trilhas neurais, os neurônios, e fica guardado ali as coisas. O cérebro é algo físico. A mente é algo não físico. A mente é a manifestação do quê? Disso aqui, ó. Da consciência. Beleza? A mente é a manifestação da consciência. Conforme a pessoa aumenta a sua consciência, a sua mente automaticamente vai aumentar. Porém, eu quero que vocês entendam que aqui eu fiz esse desenho de uma flor, porque a mente está aqui em volta da consciência e ela é uma atividade, é um resultado de uma atividade da consciência. Agora eu já falei para vocês que conforme vocês expandirem a consciência, a mente vai expandir junto. E ela é dividida, não é dividida, ela é, digamos assim, ela é separada, mas ao mesmo tempo que é separado, ela é junto, entendeu? Ela tem uma ligação, certo? Vocês vão ver que essa região aqui, eu não fechei ali. Por quê? Tem um fluxo aqui, tem um fluxo, tem uma ligação, tem uma interligação entre essas áreas mentais. Quais são? Eu dividi em 4, onde você tem aqui, por exemplo, o consciente, aqui você tem o subconsciente, aqui você tem o inconsciente e aqui você tem o superconsciente, ok? O que isso significa, Joelson, na prática? Seja objetivo. É claro que eu vou resumir isso aqui para vocês. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é fruto de estudos de muitos anos que eu venho dedicando para chegar nesse teorema, certo? Para chegar nesse teorema para poder me compreender melhor e assim melhorar minha vida e já colhi muitos bons frutos sobre isso. Por isso que eu estou aqui, entendeu? Eu não estou falando de experiência pessoal, que eu, tipo, vou tentar isso, vou tentar aquilo. São coisas que eu já fiz comigo, entendeu? Eu já testei e funcionaram. Eu sou outra pessoa, certo? Eu tinha sempre essa busca, mas não achava o caminho. E quando eu comecei a estudar sobre isso aqui, eu encontrei o caminho, entendeu? Então, hoje eu posso dizer para vocês que eu diariamente estou 100% seguro que eu estou no caminho certo. Entendeu? A palavra eu acho sumiu da minha comunicação, ela não existe mais. Eu estou no caminho certo, entendeu? Tocando a minha vida, certo? Muito próximo de uma coisa que todo mundo, né, ouve falar e não faz nem ideia como conseguir isso, ou algo parecido, que é a plenitude, certo? Eu me sinto um ser humano, entendeu? Muito próximo disso. É claro que a gente nunca está completo, está sempre buscando e se alegrando com cada melhoria, mas eu me sinto muito próximo dessa coisa, da plenitude, certo? Plenitude é um equilíbrio de várias coisas boas que você consegue realmente com isso estar vivendo, tá? Degustando a tua vida, certo? Tá? Se alegrando, se maravilhando com cada minuto que você vive, cada segundo, certo? Isso é viver. Isso é viver, certo? Viver o hoje, viver o agora e aproveitar cada coisa que você executa, e você vive e você faz. Ok? Vamos lá. Então, aqui na consciência está o quê? O que você está pensando agora, a conclusão que você está tirando aí rapidinho de tudo que você já ouviu. Aqui está a parte da decisão, que alguém chega e fala para você, empresta aí R$100, entendeu? E aí você vai pensar, será que eu empresto? Será que eu não empresto? Será que vale a pena? Então, toda a parte da sua área racional, sabe? Que você raciocina, pensa rápido, aquele conhecimento que você tem decorado, está nessa parte aqui, certo? O que você decorou na sua vida? O ABC, bastante coisa, ele está aqui, ok? E ele te ajuda, te coordena, certo? Nessa parte aqui da mente consciente. O subconsciente estão as coisas que você não tem acesso tão fácil a elas. Como assim eu não tenho acesso? Aqui está, por exemplo, o seu programa.
Seu programa que está voltado nos seus ideais, está voltado nas suas ideias, nas suas crenças, nas suas convicções. Ele está nessa região aqui. Por exemplo, às vezes você vai ter uma opinião sobre um determinado assunto, certo? Você tem uma opinião sobre um determinado assunto. Só que se alguém perguntar para você por que você tem essa opinião, ou por que você tem essa crença, raramente você vai saber responder o porquê que você tem essa opinião, por que você gosta do que você gosta e por que você não gosta do que você não gosta. Mas a verdade é que essa área aqui, às vezes você não sabe responder porque é uma área que você não tem acesso voluntariamente, mas ele faz parte do teu programa. O Falcão manja bastante disso aqui, porque ele falou que fez um estudo já, e comparou com o programa que tem nas centrais de carro, né, Falcão? E é exatamente. Então, qual é o comportamento de um veículo quando o cidadão pisa lá no acelerador? Ele vai fazer alguma coisa, porque esse programa foi executado, certo? E o ser humano, porque, vou fazer uma analogia aqui, entendeu? Para quem entende da área, vai ficar fácil. Quando você pisa forte no acelerador de um carro, o que ele faz? Ele acelera o motor, joga a potência para as rodas, e se o motor for forte, o pneu chega a patinar e levantar fumaça antes do carro ganhar velocidade, certo? É um programa. Por que quando alguém passa no trânsito e mostra esse dedo para você, a tua tendência é, se você tiver uma pistola, aí você dá um tiro no cara? Por quê? Porque você está programado para isso. Dentro de você foi programado assim, ó, toda vez que alguém fizer isso, te ofender, você tem que se defender, você tem que reagir, você tem que mostrar quem manda. E aí, o que acontece? Isso está voltado por toda uma carga hereditária que você tem, por exemplo, do orgulho, entendeu? Por exemplo, do orgulho. Eu não posso ser diminuído. Beleza, e esse programa faz o quê muitas vezes? Por não ter controle, não foi você que fez isso, foi programado. Seu pai pensava assim, seus avós pensavam assim, as pessoas à sua volta pensam assim, eles manifestam isso, e de tanto ouvir isso, você foi programado desse jeito. Então você está vivendo um programa que não foi você que programou. Porque se você programasse, você ia programar provavelmente de um jeito diferente, certo? Por quê? Conscientemente você sabe que esse tipo de reação vai te levar a uma destruição provavelmente desnecessária, entendeu? E aí por que isso acontece? Ah, mas eu não aguento ser ofendido, por exemplo, entendeu? Por que você não aguenta ser ofendido? Porque você nem entende, certo, sobre relações humanas. Você não entende, por exemplo, ainda que ninguém é capaz de te ofender, é você que se ofende. Não importa o que os outros falem de você, o que importa é que você sabe quem é você. Ah, mas por que você reage, então, se alguém te ofende? Porque você não se conhece ainda. Toda vez que você não se conhece como ser humano, o que você faz? Você deixa os outros decidirem quem você é. Aí o cara te xinga sua mãe, e você acredita nisso e fica irritado. É você que fica irritado. Se só essa palavra vocês guardarem dessa nossa live, dessa nossa palestra, já vai ter uma mudança extraordinária na tua vida. Entendeu? Guarda essa frase. Não é ninguém que te ofende, é você que se ofende, é você que se permite ofender, certo? Enquanto você não se ofende, não se irrita, o veneno está só neles. Quando você se ofendeu, você bebeu o veneno, e aí vai fazer mal, certo? Vocês estão entendendo por que esse programa que tem aqui nessa área do subconsciente acaba nos conduzindo para muitas coisas negativas? Nos conduz para tristeza, para problemas, para intriga, para briga, para desenvolvimento de raiva, de angústia, e aí leva a ansiedade, enfim, vai causando todos os distúrbios, justamente por causa desse programa. A boa notícia, meus amigos, para quem nunca ouviu sobre isso, é que você pode refazer esse programa, entendeu? Tem um caminho para isso, tem um processo para isso, tem um trabalho que, se você acreditar, começar a seguir nesse rumo e continuar buscando e perguntando o como, as respostas vão vir. E você vai conseguir reprogramar isso aqui. E você vai mudar a tua vida, entendeu? Você não vai mais se chatear, não importa o que te falem, entendeu? Você não vai mudar o teu ritmo, não vai mudar o teu estado de espírito, porque as coisas acontecem,
Porque quando você começa a olhar para dentro, você começa a enxergar o que tem extraordinário dentro de você e você não fica mais escravo de fatores externos, certo? Qual é o nosso programa? O que é natural dos seres humanos? Eles viverem em fatores de consequência de fatores externos. Por exemplo, se algo bom acontece, ele fica feliz. Se algo ruim acontece, ele fica triste. Se algo muito ruim acontece, ele se mata. Certo? Por quê? Por causa que ele está vivendo só por causa de fatores externos. E o que é o mal disso? O mal é que a gente não tem absolutamente controle nenhum sobre coisas externas. O único controle que a gente pode desenvolver é sobre a área interna, certo? É a mesma coisa de você querer olhar no quintal do teu vizinho lá e tá todo sujo lá a grama dele e querer dar palpite. Cara, é o teu quintal que você tem que cuidar. E você tem que aprender a olhar para dentro de você como ser humano. Enquanto você não aprender a olhar para dentro de você como ser humano, você vai continuar perdido. Lembra que eu falei para você sobre os animais? Você não vai encontrar um animal perdido. Mas ser humano é muito fácil você encontrar. E eu vou me arriscar a dizer que a maioria está perdido. Entendeu? Ele não tem uma consciência de quem ele é, das suas capacidades, das suas potencialidades, da capacidade que ele tem de viver melhor, de viver não só melhor, mas viver mais. Daqui a pouco eu vou falar para vocês por que o título dessa live é Você Está Se Matando e Nem Sabe. Entendeu? Calma aí. Continuando aqui, isso aqui é um resumão, só para vocês terem uma ideia, assim, bem por alto, bem rápido, entendeu? Esse assunto aqui é profundo e é uma maravilha, entendeu? Eu sou apaixonado por isso aqui. Aí tem a área do inconsciente. A área do inconsciente é onde está principalmente o seu corpo. Como assim, Joelson? Meu corpo? Meus amigos, exatamente. Lembra que eu falei? A mente é uma manifestação da nossa consciência, então a nossa mente não está só no cérebro, ela está no nosso corpo também. Por exemplo, eu já estudei e tem afirmações de estudos científicos, certo? Não é fonte insegura, é dos melhores do mundo que falam isso, que a gente tem neurônios no coração, certo? Tem neurônios no coração, então não é só no cérebro que tem os neurônios, a gente tem no coração. Por isso que às vezes a pessoa sente um impacto, participa de algo desagradável, ele tem dor no peito, acelera o coração, ele tem todas essas reações, e tem toda essa fala também, que o coração é por onde o cara ama, sente as emoções, isso, aquilo, certo? Então, a mente, ela está no seu ser inteiro. E o inconsciente, a parte inconsciente é uma necessidade, na verdade é uma coisa muito inteligente, que é o quê? O inconsciente é o seu corpo, por exemplo, você vai dirigir. Você dirige, você não pensa em nada que você está fazendo, mas você está tendo um monte de comandos automáticos com o seu inconsciente, que é o seu corpo. Então você está mexendo com as mãos, está mexendo com os pés, você está mexendo com a cabeça, você está olhando, você está fazendo um monte de coisas sincronizadamente quando você está dirigindo, e você nem está pensando sobre isso. Você nem está pensando sobre isso. Por quê? Você está usando a sua mente inconsciente. Essa mente inconsciente é onde fica um programa que você aprende a fazer a coisa e você nem para pensar, mas você simplesmente faz. Certo? Aqui tem uma manifestação muito grande da área da consciência quando a pessoa, por exemplo, ele estuda muito sobre um determinado assunto. Ele desenvolve muita consciência e aí ele fica tudo automático. Aí ele se torna um expert máximo nesse assunto, que é o quê? Executar, vamos pegar aqui uma especialidade. O cidadão é muito bom em jogar baralho. O cara é bom em jogar baralho. Ele fica extraordinariamente bom, ele ganha campeonato, ele se torna o melhor do mundo em jogar algum tipo de jogo do baralho. Só que se alguém perguntar para ele como que ele faz aquilo, ele não sabe explicar. Geralmente ele não sabe explicar. Por quê? Aquela atitude, aquela dinâmica, aquilo que ele pratica, está no seu inconsciente, na mente inconsciente, onde ele faz tudo sem precisar de gastar energia. Por quê? Quando a gente levanta da cama, a gente sai andando, a gente pensa nos assuntos, tem que resolver isso, fazer aquilo na nossa vida, tocar o nosso dia, a gente está usando a área do consciente. É onde mais gasta energia, certo? Onde mais gasta energia, onde você fica cansado de falar muito, de pensar muito, de raciocinar muito, você vai ficar cansado porque você gasta muita energia nessa região aqui. O inconsciente não. O inconsciente, ele não gasta energia. Ele
Ele funciona num modo automatizado para economizar energia, enfim, todas as coisas que você desenvolver sem parar para pensar é porque está nessa área da sua mente, ok? E a quarta parte, que é a mais extraordinária de todas, é a do superconsciente. Aqui no superconsciente é onde você tem, por exemplo, a área criativa, onde você consegue desenvolver, porque todo mundo tem, tá? Alguém fala, eu não sou criativo, todo mundo é criativo. Às vezes você não sabe usar a sua criatividade a seu favor, mas todo mundo é criativo e você pode desenvolver ela e está nessa área do superconsciente. Por que é superconsciente? Porque aqui tem um fluxo de energia que sai fora da sua limitação pessoal. Apesar do ser humano ser extraordinário, ele tem uma limitação. E aqui, na área do superconsciente, é onde você tem uma ligação externa, que é, por exemplo, com outros seres humanos. Estou falando de coisa energética, tá? Eu estou escrevendo um livro, já tem alguns anos, e ele vai sair do papel, que eu falo sobre energia, fluxo de energia, toda essa energia interna do ser humano, que é onde é muito pouco explorado, pouca gente faz ideia do que é isso. Pessoas pensam que energia é externo, né? Eu estou fraco, tenho que tomar uma vitamina, eu estou não sei o que, eu tenho que ir no médico para ver se está faltando não sei o que, achando que quando eu tomar um remédio, aquelas vitaminas virão e aí vai resolver o meu problema interno. Tá, mas e quando você nasceu? Foi o médico que foi lá na barriga da sua mãe e colocou lá um pouco de proteína, um pouco de vitamina, um pouco de cálcio, um pouco de não sei o que, um pouco de não sei o que? Alguém pode responder isso? Foi a farmácia? Tua mãe foi na farmácia comprar as coisas para colocar na barriga lá e fazer um suco e para fazer você? Não foi, né? Então, da onde veio essa energia? Essa energia veio da fonte criadora, meus amigos. Foi de onde a gente foi originado. E um embrião virou osso, virou carne, virou o que a gente virou. Então, essa fonte geradora, ela não morreu. Você está vivo. Está dentro de nós essa capacidade de regeneração. Então, você consegue melhorar isso, porque enquanto você estiver vivo, a natureza já está fazendo isso, certo? Todo dia você está morrendo e você está se reconstruindo. Estudem para vocês verem. Tem milhões de células que são eliminadas, elas morrem e são jogadas fora. E o seu organismo desenvolve outras. O que é as doenças? As doenças são um distúrbio dessa reconstrução. Toda vez que o cidadão tem algum distúrbio na área mental, ele vai proporcionar um distúrbio físico. Os mais comuns são dor de estômago, dor de cabeça, enxaqueca, e a lista segue por aí que vocês sabem disso. E a origem é onde? No desequilíbrio mental, emocional, falta de autoconhecimento, falta de um monte de coisa. E isso chega a casos mais graves do desenvolvimento de doenças, por exemplo, mais graves que vão encurtar a vida do cidadão, certo? Por isso que o título do nosso encontro hoje é esse. Você está se matando e nem sabe. Exatamente, meu amigo. Quando você conhece um pouco mais disso aqui, você vai conseguir entender que você consegue não só se livrar de desconfortos, em vez de correr da farmácia quando ficar com dor de cabeça, mas você procurar saber o motivo do seu desequilíbrio que está causando sua dor de cabeça, você fez doer a tua cabeça. Você tem poder de fazer ela parar de doer. Isso parece um negócio fantasioso, mas é real, porque são coisas que eu já apliquei na minha vida. Eu já apliquei e eu já tenho alguns anos que eu absolutamente não necessito de nenhum tipo de remédio. Simplesmente eu nunca mais parei em farmácia. E de 2021 para trás, eu tinha uma farmácia na minha casa. Eu tinha remédio para dormir, eu tinha remédio para acordar, eu tinha remédio para ficar mais energético, eu tinha remédio para isso, para aquilo, eu tinha remédio para o estômago, eu tinha remédio para o intestino, eu tinha remédio para um monte de coisa. Enfim, eu estava buscando soluções em médicos que, digamos assim, eles ajudam, mas eles não têm a solução. A solução estava em mim. Mas, enfim, graças a Deus eu descobri que isso era possível, acreditei, comecei a fundar nisso e resolvi meus problemas, certo? Hoje em dia eu não tenho mais problemas. No máximo eu tenho alguns desafios. Desafios eu tenho, mas problema, meus amigos, eu não tenho mais. Aí você está falando, esse cara é louco. Cara, se você quiser pensar como a manada, você vai achar qualquer um que tem uma ideia diferente como louco. Tá tudo certo, sem problema nenhum, certo? Mas eu
estou falando de uma experiência própria para vocês. Vocês veem que eu falo de um jeito simples porque são coisas que eu já executei na minha vida. Eu já pude entender como a gente consegue gerir isso aqui. Eu tenho várias ferramentas que eu uso para isso, para minha manutenção de estado de espírito. Essa semana, por exemplo, eu enfrentei aqui desafios que eu precisei resgatar algumas delas, que eu estava tempo sem usar. Cara, eu vou precisar de tal coisa. Eu comecei a praticar, e já me recuperei, e já me senti bem novamente. A área do superconsciente aqui, para quem acredita, é onde você tem uma ligação com a fonte criadora. A mesma que gerou você na barriga da tua mãe, a mesma que te deu o que você tem de melhor, e a mesma que tem essa ligação contigo ainda. E ela, quando você desenvolver essa parte aqui, ela vai te dar essa assistência, vai te dar uma clareza, vai te mostrar. É o que, por exemplo, alguém, certo, chama de luz, né? Fulano de tal tem a luz divina. O que significa? Esse fulano de tal, ele tem a área do superconsciente mais desenvolvida do que os outros, certo? Esse exemplo que eu fiz um desenho aqui para vocês, é para vocês terem uma ideia do que é, certo? A mente, manifestação da consciência, tem essa ligação. Quando isso aqui, que é a bola do meio, aumentar, essa região aqui, ela aumenta junto, certo? Ela aumenta proporcionalmente. É onde a pessoa ele vai ficando, digamos assim, mais equilibrado. Por quê? Um equilíbrio do ser humano depende desse desenvolvimento, certo? De todas as áreas. Eu vou fazer um outro desenho para vocês entenderem o que é uma pessoa, por exemplo, que ele tem uma área cognitiva muito desenvolvida, ele tem, por exemplo, muito conhecimento da área técnica, o cara tem várias faculdades, pós-graduação, doutorado, ou o cara é um especialista em o quê? Em programação, em TI, em qualquer área técnica. O que acontece com ele? E vocês vão entender por que acontece o colapso, que eu passei por um, tá? Mais uma vez, são coisas de experiência minha, que eu aprendi e depois só fui me entendendo. Ah, é por isso que eu passei por aquilo. Ah, é por isso que eu fiquei doente aquela vez. Ah, é por isso que eu fiquei com depressão. Ah, é por isso que eu queria mesmo me matar. É, meus amigos, é bem assim que acontece. Ó, o que acontece com um cidadão que ele tem a área da consciência e depois ele estuda, se dedica e ele expande ela. Ele expande a sua consciência, porém, a sua dedicação, por falta de conhecimento, é desequilibrada, né? Vamos pegar aqui um exemplo para vocês entenderem. O cara, ele se torna, por exemplo, um cara que tem várias faculdades, várias pós-graduação, ele domina uma área, ele está capacitado para ir trabalhar na NASA. O que esse cara fez com ele? Ele desenvolveu muito essa área aqui, porque ele tem um monte de coisa decorada, certo? Ele ainda mantém essa área aqui, certo? Essa área dele aqui sabe um monte de coisa automático que conforme o cidadão começa a dedicar muito, começa a ficar automático. Ele nem precisa pensar para fazer as coisas. Flui, simplesmente flui. Então ele desenvolveu muito essa área aqui que é do inconsciente. Ele responde muito prontamente a várias coisas e ele nem precisa parar para pensar, está tudo aqui, certo? E aí, por acaso, ele não acredita em Deus, por exemplo. E aí aqui, por exemplo, é uma coisa que vocês vão ouvir alguém dizer, é muito perigoso quando o cara estuda muito, porque ele para de acreditar em Deus, né? Porque a área do acreditar em Deus está aqui no superconsciente. E se ele expandir muitas dessas outras áreas, ele vai para o lado de se achar tão capacitado que não precisa mais de ninguém, certo? E se ele tiver esse tipo de desequilíbrio, ele pode correr esse risco realmente de parar de acreditar em Deus. Por quê? Ele não vai se livrar nunca. Todas essas áreas aqui nunca somem, mas ele pode esmagar isso aqui, certo? Então, provavelmente vocês vão lembrar de alguém que é uma pessoa que sabe muito, é uma pessoa que tem uma capacidade extraordinária, até ganha muito dinheiro, mas aí ele, digamos assim, ele não tem paz, por exemplo, ou ele paga um preço lá, seja qual for. Porque as áreas mental dele está desenvolvida, ele expandiu a consciência, só que as áreas mentais, por falta de conhecimento, ele não expandiu proporcionalmente, entendeu? Então, estudou demais, tem muita coisa decorada, aí o subconsciente dele vai ficar um pouco esmagado, onde estão as áreas das emoções, as lembranças,
os pais, por exemplo, o cara, por trabalhar muito, ele não tem tempo mais de visitar os pais, os avós, ele abandonou os velhos. Ele está lá, sei lá, há 10 anos sem largar os seus compromissos para ir visitar os pais. O que ele está fazendo? Ele está esmagando essa área aqui, essa área que está as emoções, entendeu? O relacionamento humano, o contato com pessoas, amigos antigos. Ele está esmagando isso aqui, aumentando aqui, provavelmente ganhando muito o quê? Dinheiro, mas não é um ser humano considerado rico. Não é. Nesse caso, ele é apenas um pobre endinheirado. Essa é a palavra para ele. Tá? Todo mundo que não tiver isso aqui equilibrado, se tiver dinheiro ou não tiver, não interessa, entendeu? Ele continua sendo um pobre. Porque a capacidade do ser humano de se tornar isso aqui, certo? É quando ele desenvolve todas as áreas equilibradamente. Por exemplo, ele pode ganhar muito dinheiro, sem problema, é ótimo, o dinheiro também tem um lado bom, mas ele não pode, por exemplo, perder a paz, ele não pode perder o equilíbrio, ele não pode perder a paciência, ele não pode largar a esposa, ele não pode abandonar os filhos, ele não pode largar o pai, ele não tem esse direito. E quando ele faz isso, ele está fazendo o quê? Ele está sem saber se expondo a pagar um preço por isso. De algum jeito, em algum momento, de alguma forma ou de outra, ele vai pagar por isso, porque ele saiu fora da sua essência. Certo, Gelson? Então, crescer é ruim, estudar é ruim? Não. Certo? Não é ruim. Todas as coisas são boas, mas o equilíbrio que o cara consegue quando ele começa, por exemplo, compreender, certo? Como ele funciona, o que ele tem, o que eu faço com isso, o que eu faço com o meu dia a dia, certo? Ele consegue, por exemplo, aí ser aquele cidadão que ele desenvolve o tempo inteiro, mas ele continua em paz, né? Ele nunca vai ficar com ansiedade, não vai precisar tomar remédio para isso, não vai ficar sofrendo pelo amanhã, nem pelo ontem. Quando ele se conhece, ele consegue ser grato, porque ele levanta de manhã, ele fica feliz demais, porque ele está vivo. Então não importa se está com muito dinheiro, pouco, a barriga cheia ou vazia, ele olha para a sua essência, e aí consegue dar fluxo para essa energia que vem da fonte, e ele consegue se reconstruir o tempo inteiro. Aí ele consegue, por exemplo, para vocês terem uma ideia, depois que eu comecei a desenvolver isso, certo? Parece piada, mas até os cabelos voltaram a crescer na minha cabeça. Essa região aqui, a minha cabeça, eu não perdi todos eles, mas dava para ver o chão, assim, sabe? E hoje eu tô até com um excesso de cabelo, o que é bom, né? Então, o que acontece? Isso aí mostrou o quê? Que eu recuperei um equilíbrio emocional, né? Eu não tinha equilíbrio emocional. Tinha dor de cabeça, sentia o pescoço grosso, assim, sentia um negócio estranho, que não era dor, ia na farmácia, não tinha remédio, era desequilíbrio, era falta de compreensão, era reclamação, né? Muita reclamação, reclamava disso, daquilo, dos filhos, da esposa, dos funcionários, dos clientes. Quem quer reclamar sempre acha motivo, e a reclamação é fruto do quê? Falta de compreensão. E a falta de compreensão é fruto do quê? É falta de entendimento sobre si mesmo. Área mental e área interna. Porque o único jeito de obter autoconhecimento é quando você conhece um pouco sobre a mente. Porque você, assim como eu, você não é um ser físico. Você é um ser espiritual. Alguém fala assim, eu tive, né? Alguém sonha, por exemplo, com um negócio extraordinário. Eu tive uma experiência, estou tendo uma experiência espiritual. Não. Nós somos seres espirituais e estamos tendo uma experiência física. Certo? E nessa experiência física, às vezes vem os distúrbios porque a gente não se conhece ainda. E é uma coisa complexa? Sim, mas no fim das contas você vai ver que tudo é muito simples. Por exemplo, estou estimulando, e a gente vem num próximo encontro falando sobre a sequência do livro, Pense e Enriqueça, porque lá no livro você vai aprendendo sobre as ferramentas, vai entendendo o que fizeram as pessoas que obtiveram sucesso. Sucesso de verdade, né? Equilibrado. Pessoas como o Henry Ford, por exemplo, eu que sou do ramo automotivo, admiro demais aquele cara, porque ele se fez sozinho, entendeu? E se fez equilibradamente. Hoje a gente tem outros nomes aí que também são grandes, mas não são equilibrados, certo? Então a gente tem vários nomes de pessoas que, no caso, eu estudei, né, continuo estudando, e elas me trouxeram uma clareza muito, porque se for perguntar para alguém que trabalha com desenvolvimento humano, né, algum tipo de terapeuta, ele vai saber muita coisa boa, mas vai chegar uma hora que ele se atrapalha,
porque às vezes ele estudou coisas boas e coisas que realmente funcionam, mas nem tudo ele fez na sua vida. Então, o que é um cidadão de sucesso? É aquele que se fez, né? Que se construiu. Então, no caso do Henry Ford, ele estudou acho que 3 meses só, não sabia nem ler e escrever, mas por causa de ter um bom relacionamento com outro ser humano, entender, ter essa capacidade, ele construiu algo extraordinário. É um dos maiores nomes de toda a história no ramo automobilístico, entendeu? Todo mundo sabe quem foi Henry Ford. E, enfim, tem vários outros caras que eu, estudando, eu consegui entender o que eles fizeram de certo, o que eles faziam, o que eles pensavam. E aí, uma das coisas que esses caras conheciam muito bem é isso aqui. Porque uma coisa é fato, meus amigos, a escola, essa que a gente passou e que as crianças estão passando, não fala nada sobre isso aqui. A escola não ensina nem como se ganha dinheiro. É no máximo um monte de informação que as pessoas não sabem o que fazer com aquilo. Então não tem essa orientação. Quem que é responsável então? Talvez os pais. Mas os pais sabem? Os meus não sabiam. Me programaram errado. Eu, quando fui pai, eu não estava preparado para ser pai. Eu fiz muita coisa que não devia ter feito. Depois eu aprendi, mas já era meio tarde. Nunca é tarde. Hoje, por exemplo, eu levantei de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para ele. Vou ler aqui para vocês. Te amo, filho. Tenho orgulho de você. Você sabe o que eu fiz com isso? É uma execução diária minha. Eu estou fazendo uma manutenção de eu como ser, sabe? Porque se eu levanto correndo, eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que ganhar R$1.000, eu preciso de dinheiro, eu estava fortalecendo o meu ter. Porque com mais dinheiro eu podia dar um presente especial para o meu filho, certo? Estava fortalecendo só o meu ter, que é o natural, tradicional, né? Natural não. Natural é percurso de natureza. O tradicional, as pessoas ficam correndo atrás do ter. E fortalece muitas vezes o seu ter. E esquecem do ser. E o ser é muito fácil de você ser. Ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom amigo, ser um bom funcionário, um bom patrão. É muito fácil, entendeu? Então, como é um negócio muito óbvio, muito fácil, as pessoas não dão valor. Não pensam que isso aqui conta. Mas conta, entendeu? Conta e conta muito. E aí, o que ele respondeu? Te amo, pai. É um prazer ser seu filho. Certo? Então, o que estou falando para os senhores é de vida, certo? Que a partir daqui, a partir da compreensão disso, você compreende melhor, compreende os outros, e você começa a resolver coisas que eu falei para vocês que a gente não tem acesso a coisas externas, a gente não consegue fazer nada com coisas externas, mas na verdade, quando você dá uma equilibrada internamente, as coisas externas elas vão automaticamente se resolver. Porque a partir do momento que eu me torno um pai melhor, né, o que eu faço? Eu transbordo amor, amor sincero. E quando eu faço isso, o que acontece? Por causa da lei da atração, adivinha? Colhe o que planta, recebe o que pensa. E se eu transbordo amor, eu vou receber de volta. Então, o meu filho vai fazer o mesmo comigo. Se eu fizer o contrário, a mesma coisa. Tudo que eu emitir, eu vou receber de volta. Certo? Tem uma lei que fala sobre isso. Causa e efeito. Né? Causa e efeito. Para toda causa, vai ter um efeito. De igual proporção de intensidade. Então, é um bumerangue. Tudo que você lança, retorna. E aí, se você conseguir transbordar um pouco de amor, você vai ver que as pessoas vão começar a te amar. Amar de verdade. Né? É aquele amor condicionado. Entendeu? É amar de verdade. Que é um desafio para todos nós. Né? Esse amor sem esperar nada em troca. Mas, é fantástico. E essa capacidade vem de onde? Daqui. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu perguntei, cara, você alguma vez falou para tua mãe que você tem orgulho de ser filho dela? E a pessoa falou que não. Nunca tinha falado. É um negócio tão simples, né? Simples, porque, digamos assim, depois você acostuma. Né? Mas tem um efeito tão extraordinário, tão grande, certo? Que supera qualquer outra coisa, entendeu?
acaba a dor, acaba a fome. O amor tem essa capacidade de transcender várias outras coisas, de resolver problemas, de parar com a ansiedade, tem um monte de coisa, que é, na verdade, o programa, o compromisso, né, de nós. Porque acontece, os animais, por não ter as faculdades mentais, eles não têm isso, entendeu? Então, o que acontece? Você pega 2 galos, lá em casa tem 2. É perigoso. Quando eles começam a brigar lá, eles brigam até morrer. Né? Já vi caso de galo brigar que morreu os 2. Caiu um para lá, outro para cá e se mataram. Porque eles são animais, entendeu? Então, é um instinto. É o instinto do quê? De brigar por causa de uma fêmea, brigar por causa do alimento, de defender a sua sobrevivência. É o instinto. Eles são guiados pelo instinto. E nós, seres humanos, toda vez que a gente nos pega sendo guiado pelo instinto, a gente não está usando as faculdades mentais, a gente está usando, tá se comportando como um animal, né? E é comum isso aí, entendeu? Por exemplo, quando a gente briga com outro, fica chateado, revida, porque a gente reage, né? A gente não responde, né? Toda vez que você, em vez de responder, você reage, o que significa? Você nem parou para entender direito o que a pessoa falou e você, no meio da conversa, já manda outro. Ah, você é isso, não, é você que é aquilo e tal, certo? Então a gente se apressa em responder tão rápido e não para pensar por que ela está me falando isso. Será que ela está falando, isso representa algo sobre mim ou é sobre ela? Às vezes a pessoa está desequilibrada porque aconteceu algo ruim por ela. Então aquele transbordo de veneno não passa de uma manifestação do sentimento dela. E se eu entendo que é dela, eu não pego para mim. Eu olho, fico com pena, falo, cara, isso é teu. Essa coisa é tua. Esse veneno, você que preparou. Então beba sozinho, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Se eu não puder te ajudar, certo? Se eu não puder fazer algo para te ajudar, eu não vou me meter na tua vida. Não tenho nada a ver com isso, é teu. Né? Pega esse veneno. Isso é chamado de desenvolvimento de blindagem, né? A blindagem emocional é uma coisa fantástica, né? Ninguém consegue, acho que 100% estar blindado, né? É praticamente impossível. Mas se tiver uma proteção mínima que seja, já ajuda, né? Um colega meu teve um disco de corte, quebrou e bateu no óculos dele assim. E quebrou o óculos e relou no olho dele. Se fosse uma máscara mais forte, não tinha nem relado. Né? Se tivesse sem nada, ele tinha furado a vista. Então, quer dizer, não foi tão eficiente, mas também protegeu. Então, assim é nós. Conforme você desenvolver um pouco, a tua consciência expandir um pouquinho, como que funciona? Primeiro passo, preste atenção nisso aqui, né? Principalmente para quem já se esforça nesse sentido. O primeiro passo é você ter um despertar, entendeu? Você ter um despertar. O que é o despertar? O despertar de consciência é alguma coisa que você faz, participa ou troca ideia com alguém, que você freia, preste atenção nisso aqui, meus amigos, extraordinário, que você freia o processo de diminuição da tua consciência. Porque quando a gente chega no nível de ficar doente, ou o cara se suicida, por exemplo, é porque a consciência dele foi esmagada, certo? Ele não soube nem como manter no mesmo nível. Então, o despertar de consciência é isso, certo? É onde o cidadão consegue frear o ritmo tradicional, que é o quê? Fatores externos entristecendo, notícia, o mundo vai mal, vai acontecer isso, preocupação com isso, com aquilo, com o governo, com amanhã, preocupação com muita coisa, certo? Que vai fazendo isso aqui, certo? Que é o que eu estou falando para vocês. As pessoas que não têm um despertar de consciência, elas estão se matando e não sabem. Por exemplo, vocês conhecem alguém que tem muita idade, né? Tem lá 60 anos, 70, e aquela pessoa zangada, amargo, assim, né? Não tem aquele senhor assim que fica sem paciência com os netos? Tudo para ele irrita, o neto grita, ele fica brabo, não sei o quê, tudo irrita. O que é esse cidadão? Ele deixou sua consciência ser diminuída. Por quê? Ele é um chato, é um amargo, é um xarope. Por quê? Porque ele não soube nunca fazer um despertamento. Porque quando o cara faz um despertamento, o que ele faz? Ele freia esse processo de absorver descarga negativa da parte de fora, ele freia, entendeu? Ele já é uma grande coisa. O primeiro passo, o despertar de consciência, que é isso. Despertei. Opa, existe isso. Parei, freiei.
Mas aí depois tem a expansão, entendeu? E aí a expansão depende de uma dedicação e uma busca tua, e daí você consegue fazer com isso aqui melhore. Se melhorar 1 milímetro, você já vai ver uma diferença muito grande na tua vida. Vai aumentar a paciência, a paz, a compreensão. Você vai conseguir atrair coisas melhores, vai conseguir daí lidar com as pessoas, digamos assim. E quando você consegue lidar melhor com as pessoas, lida melhor com você mesmo, com os teus sentimentos, e enfim. E aí o progresso teu é infinito, cada um no seu ritmo. Tem pessoa que evolui muito. Tem pessoa que evolui muito e consegue daí fazer leitura, de ver a energia do outro, saber se a pessoa está bem, está mal, se a pessoa está desequilibrada, se a pessoa consegue daí evoluir bastante. Não tem limite, não tem fim. Só tem fim por causa do tempo de vida que o ser humano tem. Agora, a quantidade a intensidade que ele vive esse tempo é sem limite. Ele pode viver na média, ou ele pode se destacar, pode se sentir muito bem, pode influenciar outras pessoas, né? Quando você influencia outras pessoas, porque você já está transbordando, em todos os sentidos, seja tecnicamente, ajuda alguém, ensina um filho, orienta, ou alguém que está perto de você, você influencia para o bem, é porque você está transbordando aquilo, está transbordando o que ninguém oferece, aquilo que não tem. Quando você tem algo que está sobrando para você, sempre vai transbordar. Pessoas vão sentir bem perto de você ou mal, né? Falando dessa questão de energia humana, você vai lembrar de alguma pessoa que você não sente bem, né? Todo mundo lembra disso. Eu lembro de uma pessoa que eu não sei o motivo, porquê, mas quando eu estou perto dessa pessoa, eu não sinto bem. Não sei, parece que tem um negócio estranho, você não vê nada escuro, nada, mas, enfim, você não sente bem, entendeu? Porque a energia dessa pessoa está numa frequência muito diferente da tua. Daí ela te oprime, você tem que dar um jeito de sair perto dela. E vai acontecer também de você lembrar alguém que você sente bem. Nossa, quando eu estou perto de fulano de tal, eu sinto tão bem. A pessoa nem precisa falar nada, entendeu? Mas essa energia, essa coisa que transcende a capacidade da nossa visão, que está nessa pessoa, é uma coisa boa, entendeu? A pessoa tem boas intenções, tem desejos bons, ela tem uma capacidade de amar a si própria, de amar os outros, e essa energia vai ser refletida, vai ser percebida pelos outros. Queira ou não queira, entenda ou não entenda, as pessoas vão sentir isso, certo? A pessoa vai poder, vai ficar com esse magnetismo de atrair para o seu lado também pessoas boas, outras pessoas da mesma frequência, mesmo nível, mesma intenção, mesma capacidade, enfim. E aí, falando de pessoas que têm mais sucesso financeiro, é aquelas que conseguem influenciar as outras, como foi o caso de Henry Ford. Se vocês estudarem sobre a vida dele, vocês vão descobrir que ele não sabia muita coisa, mas ele conseguia contratar uns caras que sabiam muito, e conseguia manter o pessoal ali numa sinergia legal. E aí ele transcendeu, superou todo mundo da época dele, ficou muito rico, se tornou um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, graças a isso, certo? Então, meus amigos, está aí um exemplo bem resumido para vocês e bem prático, entendeu? Do que tem dentro de nós e o que a gente pode fazer com isso, certo? E o porquê, Joel, que você falou lá que você está se matando e nem sabe. Primeiro, porque quando você não conhece isso aqui, você está deixando a tua consciência retrair, certo? Então você vai ficar aquele cara cada vez mais chateado, mais zangado, mais reclamão, mais dizendo que o mundo não tem jeito, mais dizendo que não existe ninguém que presta, mais dizendo que as pessoas não têm solução, mais dizendo que o ser humano não tem nada de bom, e você vai, consequentemente, esmagando você mesmo. Vai diminuir os teus anos de vida. Se você fosse viver 80, com certeza você vai diminuir aí uns 5, 10 anos, vai morrer antes. Você fica pensando em problema, você atrai problema, e chega uma hora que você nem quer viver mais, entendeu? Então está se matando mesmo. Todo mundo que não conhece isso aqui está se matando. E outra coisa também, quando você não quer usar essa área mental, certo? Quando você não quer usar essa área mental, que é tradicional, também está se matando. Vou explicar por quê. Nós fomos feitos com essa capacidade extraordinária para que a gente entenda isso e assuma essa responsabilidade e execute isso, certo? Na Bíblia é falado sobre talentos. Tem gente que lê Bíblia vai achar algum dia, ou já leu, sabe disso. Está escrito sobre talentos. É isso aqui, certo?
que que significa? É uma capacidade que você tem, e essa capacidade, você tem um compromisso de usar ela para desenvolver, por exemplo, uma nova habilidade. Tem gente que ele é muito bom na área. Eu me tornei, por exemplo, por causa de muita dedicação, me tornei um excelente mecânico. Me tornei um excelente mecânico. Ótimo. Já me ajudava muito na minha vida, mas não era tudo. Eu ainda não entendia o ser humano, eu não conseguia me relacionar com funcionários, eu tinha colapsos, eu tinha problemas, eu tinha intrigas, eu tinha sofrimento, eu tinha gastrite nervosa, porque alguém me injustiçava, eu não aceitava aquilo, e eu sofria, ia para o médico, enfim. E eu me livrei disso quando eu comecei daí desenvolver uma outra área de conhecimento, entendeu? Que é essa área de ser humano. Já tem muitos anos que eu comecei a estudar sobre como resolver problemas de ser humano. Antigamente eu resolvia só problemas de carros, depois eu comecei a resolver problemas de ser humano, começando por mim. Eu sou um ser humano, eu precisava resolver bastante coisa. E para me dedicar nisso, eu tive que usar o quê? O meu cérebro, que apesar do meu cérebro não ser a minha mente, ele é usado, ele é uma ferramenta para isso, certo? A neurociência explica muito bem, tem muitos ensaios que explicam muito bem. Sobre o quê, Joelson? Sobre as trilhas neurais. O que são as trilhas neurais? Elas são uma junção, como uma espécie de caminhos que tem lá dentro do cérebro, que fazem a junção entre os neurônios. Toda vez que você está pensando, está dedicando, está usando a sua cognição, tem um fluxo, certo? Tem um caminho. Tem um caminho sendo utilizado entre um neurônio e outro neurônio. E o que que acontece no modo tradicional? Quando você não usa isso aqui, por exemplo, você não está estudando um livro, você não está estudando sobre a sua área da atuação, você não está desenvolvendo outra habilidade, você só está levantando cedo, fazendo operacionalmente tudo que você faz no seu dia a dia. Então vamos pegar alguém que trabalha, por exemplo, carregando caminhão. Ele levanta cedo, né, toma o café dele, ele vai lá para o trabalho, ele muda a caixa de um caminhão para o outro o dia inteiro, né? Ele muda a caixa desse caminhão para o outro, o dia inteiro ele faz isso, e ele não para pensar em nada, né? Ele está usando só as pernas aqui, pernas, braços, não para pensar em nada. Ele não está usando isso aqui. O que que vai acontecer com esse cidadão? As trilhas neurais deles, sem uso, elas vão se fechando. Então ela vai ficando mais fina, vai ficando mais fina. A neurociência explica isso, tá? Isso aí não é eu que eu acho. Ó, vai ficando mais fina, vai ficando mais fina. E o que que é a tendência desse cara? Chega uma hora que isso aqui para de funcionar. Tipo, não está usando, é igual um caminho, né? Quem nasceu no sítio como eu sabe disso. Se tem um caminho lá que você vai para a roça, você fica lá 3 meses sem passar nele para você ver. O mato fecha. Quando você fecha um desses caminhos neurais aqui, o que que acontece? O cara ele vai ter, primeiro sintoma, esquecimento. Começa a esquecer a chave do carro, começa a esquecer isso, esquecer aquilo. Por quê? Fechou isso aqui, entendeu? Então ele está se matando. O que que vai gerar isso? A tendência de gerar? Alzheimer, entendeu? Alzheimer é esquecimento de tudo, porque se o cara não usa as trilhas neurais, são caminhos que vão fechando, vai interrompendo, chega uma hora que interrompeu, entendeu? Então, todo mundo que não está utilizando as suas capacidades mentais para desenvolver na sua área de atuação algum tipo de estudo, algum tipo de aprofundamento, algum tipo de se tornar um especialista, ou se já sabe tudo sobre isso, cansou disso, não está disposto a desenvolver uma outra habilidade, certo? Ele está matando essas trilhas neurais e ele está se matando também. Porque conforme isso aqui, como controla o corpo inteiro, conforme isso aqui vai morrendo, as trilhas neurais, por falta de uso, ele vai tendo problemas, por exemplo, ele começa a ter dor nas pernas, dor nas costas, dor não sei aonde, e ele fica aquele velho cheio de dor. E ele acha que o quê? Que a farmácia tem a solução para ele. Não, se eu for na farmácia, não sei o quê. E daí passa dos 60 anos, só fica falando de doença, né? Aí se encontra, primeiro falava de menina bonita, depois falava de cerveja, depois falava de carro, tem uns memes na internet, né, Dilson, já viu? E depois dos 60 fica falando só em doença. Nossa, achei um médico maravilhoso agora, meu amigo. Cara, o que que acontece? Ele acha que
as coisas externas é que são as soluções para ele. E ele não sabe dessa potencialidade aqui. O que isso quer dizer com isso, Gelson? Eu quero dizer que você tem a capacidade de continuar desenvolvendo sem parar. Não precisa ficar louco de ansiedade, mas se você dedicar 10 minutos, meia horinha por dia, 1 hora, tá ótimo, entendeu? Lendo alguma coisa, mas não só lendo por ler. Você tem que ler, compreender sobre o assunto. Se você não compreender, procura alguém que sabe, faz uma reflexão. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é o Google. As pessoas acham que é só para procurar o quê? Como isso, como aquilo, mulher pelada, quem gosta. Então, não é, meus amigos. Aqui tem coisa para tudo, inclusive sobre isso. E aí, Joss, mas eu não gosto de nada. Está se matando, vai ter que gostar de alguma coisa, porque a responsabilidade que te foi dada por causa dessas capacidades mentais, certo? É porque você esteja sempre se construindo. Se já construiu toda a grana que queria, tem todo o conforto que já queria, agora é hora de ajudar os outros. Não para, certo? Não para. Não queira ficar dormindo o dia inteiro e vai viver menos. Joás, e qual que é o contrário? Eu não tenho mais nada para aprender, mas eu quero entender melhor sobre eu mesmo. Maravilhoso. Devia começar por isso. Eu devia ter começado meu estudo por isso aqui, certo? Mas eu só descobri essa área magnífica de possibilidade de a gente desenvolver nela quando eu já tinha 40 anos. E vou falar para vocês, depois dos 40 é que eu comecei a viver. Antes eu não vivia, entendeu? Subia 3 degraus, caía 2. Subia 2, caía 3. E era revolta, e levava o problema para casa, reclamava para a mulher, e deixava ela mais chateada, porque às vezes a outra pessoa não tem nem a tua capacidade de lidar com aquele assunto. Você tem capacidade, mas a pessoa não tem. Quer dizer, no dia seguinte eu vou continuar tendo que resolver a situação com o meu cliente, com o meu fornecedor, eu vou ter que resolver. Eu não consigo fechar a minha empresa. Só que a minha mulher não tem essa capacidade, ela vai ficar xingando, entendeu? Passam 3 dias, eu até esqueci. Fiz as pazes, o cliente pediu perdão, resolvi a situação e está trazendo outro serviço para mim, e a minha mulher ficou com aquela raiva guardada do cliente meu, certo? Então, o que acontece? Qual que é o sentido inverso? Que é o que eu vivo hoje. As minhas trilhas neurais estão ficando brutas, Porque todo dia eu dedico. E por que as pessoas não fazem isso? Eu já vou explicar para vocês. Eu prometi, vou explicar. As pessoas não fazem esse uso das suas capacidades porque geralmente ela não está acostumada com isso aqui, não foi instruída para isso, porque os pais não faziam, os avós não faziam e ela não aprendeu a fazer. Ela não foi programada para usar essas capacidades. O que acontece quando ela resolve? Agora eu resolvi, eu vou fazer algo, né? Estudar uma nova área, vou aprender sobre outro assunto. Quando ela começa a dedicar nisso, ela sente geralmente algum desconforto físico. Começa a estudar muito, começa a ler um negócio, tentar entender, e ela não entende, e ela começa a ter, por exemplo, dor de cabeça. Não é uma dor de cabeça forte, mas ela vai ter uma dor de cabeça meio chata, assim, meio xarope, e ela pensa, vou parar de ler esse livro, vou parar de dedicar, porque estou ficando com dor de cabeça, estou tentando entender esse aqui, não estou conseguindo e ainda estou ficando doente, vou abandonar esse aqui. E ela abandona. Então, o que acontece? O próprio programa que está lá na mente subconsciente está dizendo assim, por que você está fazendo algo diferente? Seus pais não fizeram, seus avós não fizeram e viveram. Você não precisa disso. Então, é o programa que está lá em você. E por causa que você tem esse desconforto, desiste muito fácil. Aí, o que é o ideal? O ideal é eu ter cuidado. Por quê? Realmente, quando eu começo a ter algum sintoma, por exemplo, dor de cabeça, ou preguiça, pode ser também. A preguiça também é uma reação do organismo te jogando para o velho programa. Significa que eu tenho que parar naquele momento, naquele dia. Se eu li e tentei entender alguma coisa, por exemplo, durante 1 hora, não entendi bolhufas e ainda fiquei com dor de cabeça. O que é o ideal? Não desistir. Certo? Vocês vão ouvir uma palavra chamada derrota. E, na verdade, essa coisa, ela não existe, sabia? Ela não existe. Derrota não existe. Guarda essa frase.
Mas você pode construir se você quiser. Que jeito que eu construo, Joel? Toda vez que você desiste. Entendeu? Se você desistir, aí você está num processo de construção da tua derrota. Todo mundo que não desiste, uma hora ele vai conseguir. Todo mundo que faz e não dá certo, ele não está errando, ele está aprendendo como não se faz. Se vocês estudarem um cara chamado Thomas Edison, ele fez bastante coisa, e uma delas, que é a mais conhecida, ele errou 10 mil vezes. Quer dizer, ele fez 10 mil tentativas, 10 mil mudanças na composição do material, e não deu certo. Quando ele estava em 5 mil vezes, é uma história real essa, tá? Alguém falou para ele, cara, você errou 5 mil vezes. Ele falou o quê? Não, você está enganado. Eu apenas aprendi 5 mil vezes de como isso não funciona. Certo? Então, quando você é teimoso e sabe o que quer, ninguém pode te parar. Outra frase legal. Quando você está disposto a aprender, ninguém pode te impedir. E quando você não está disposto a aprender, ninguém pode te ajudar. Resumindo, a única pessoa que pode te atrapalhar, ou te construir, ou te ajudar, é você. É você. Não é outro, não é outro, não é outro, não é outro. Certo? Estou pesando um pouco aqui, meus amigos, já vou concluir. Né? A gente tem muita coisa ainda, porque a gente vai se encontrar aí para o resto da vida, com certeza que vocês vão querer. Ó, então, comecei a ter dor de cabeça quando eu estou lendo um livro, por exemplo, que é o caso que eu estou pedindo agora para a galera, aquela tarefa lá. Às vezes você vai ler, não vai entender e ainda vai começar a ter dor de cabeça. Para nesse determinado dia. No próximo dia, volta e relê. Aconteceu a mesma coisa? Volta no outro dia e relê. Vocês vão ver que quando der lá para o terceiro dia, vocês já não vão ter mais dor de cabeça. E aí, não tive dor de cabeça. Então eu li uma folha só. Então hoje, como não doeu a cabeça, eu vou ler 2. E você vai até, né, aqui dentro de 1 hora, se for o teu caso, de programação, pessoal, até você sentir cansado, sentir alguma coisa que já é uma reação do teu corpo dizendo assim, já está expandindo. Por quê? Quando você começa a fortalecer esses caminhos neurais aqui, como eu disse, isso aqui é neurociência que explica, meus amigos. Se vocês pesquisarem, vocês vão chegar nessa mesma conclusão minha, não é coisa da minha cabeça, isso é coisa que todos os neurocientistas sabem. Quando você começa a executar um pouco a mais, você já fortaleceu o teu caminho neural, que era só não tinha nada. Não tinha nada. Você não sabe nada de um assunto. Pega eu, Joelson, em 2018. Eu não sabia nada sobre o ser humano. Não fazia noção de nada o que era o ser humano. O que acontece? Eu comecei a estudar sobre eles, eu fiz isso aqui, ó. Eu criei um pequeno fiozinho neural, que não era bem um caminho. Não dava para trafegar nada. E aí eu parei um tempo, depois no mês que vem eu voltei, fortaleceu mais um pouco e tal. Com mais ou menos 1 ano, eu acredito que eu já criei aqui um caminho bem fininho, mas ele já existia. Comecei a ter uma ideia de como funcionava essa magnífica máquina que é o ser humano. E aí eu continuei, porque daí, por repetição, eu comecei fortalecendo. E eu acredito que hoje está um fluxo bem grande para mim. Eu tenho uma facilidade muito grande de entender o ser humano, me relacionar com todo e qualquer um deles, mesmo que o cara me dê um prejuízo, como aconteceu essa semana. Eu aplico algumas ferramentas e daqui a pouco eu já estou amando o cara de novo. E eu não bebo o veneno que ele me lançou. E a vida segue. O cara me deu um prejuízo de 20 mil. Cara, eu vou olhar na minha capacidade e eu vou me dedicar a alguma coisa e eu vou ganhar 40. Mudou alguma coisa o que o cara fez para mim? Absolutamente nada. O que mudou? A minha capacidade de olhar para o que eu sou capaz de fazer e isso sim, né? Ok. E isso sim vai mudar a minha vida. Então, os outros não têm qualquer poder sobre o meu estado de espírito, sobre a minha realidade. É eu que sou o responsável. Se eu tiver mal, é minha responsabilidade, minha culpa. Se eu tiver bem,
Se vocês me verem como eu estou hoje, é eu que fiz isso comigo. Se daqui alguns anos eu tiver extraordinariamente melhor do que eu estou hoje, vai ser responsabilidade minha, porque é coisa que eu fiz, que eu construí, que eu acreditei, que eu fui lá, que eu busquei, porque era meu, e eu fui lá e pronto. E isso é com todo mundo, tá? Então essa capacidade está toda dentro de você, certo? Qual que é a responsabilidade que eu quero? Não é deixar, ela já é de vocês, né? Eu só quero relembrá-los. Sua responsabilidade é sempre estar utilizando a sua área mental, por quê? Não é nenhuma questão de você melhorar, mas se você não usar ela, você está se matando. Isso mesmo, você vai morrer antes e vai sofrer mais. Vai ter doença, vai ter um monte de coisa. E não é eu, né, repetindo, né, não é eu que falo. Se você estudar a neurociência, vai provar por A e mais B o porquê que o cara tem Alzheimer, porquê que o cara tem isso, porquê que o cara tem aquilo. É ele mesmo que fez isso, porque ele ficou achando que era só levantar cedo e carregar a caixa e voltar embora e fazer tudo que ele já sabe. Não tem. Ó, guarde isso aqui também. Não existe evolução nenhuma se você estiver fazendo só o que você já sabe fazer. Você tem que estar se desafiando a fazer algo que você nunca fez, aprender algo que você nunca aprendeu até esse momento, porque as capacidades estão aí. Você não é um porco e nem um cavalo, que vai só fuçar ou vai só comer grama e vai viver o seu tempo de vida e depois vai para baixo da terra. Você tem muita coisa extraordinária para fazer enquanto estiver por aqui. E eu também. Já vou encerrar aqui, eu tenho coisa maravilhosa para fazer hoje. Beleza, meus amigos? Hoje é o recado e é uma responsa. Agora eu quero ver quem que não vai ler o livro que tá todo mundo com preguiça lá. Ah, não li. Ah, tô sem tempo. Nossa, não consegui. Cara, 10 minutinhos por dia, você não tem. Passa um mês, o cara não leu nem um minuto. Cara, se você não fizer a tua parte, ninguém pode fazer por você. Entendeu? Não adianta nada. Pode ir onde quiser, gastar o que quiser, comprar o remédio que quiser, não adianta. Entendeu? É você, meu irmão. Ah, mas eu tenho que... Cara, você não tem que nada. Né? Você não tem que ficar vivendo para os outros, você tem que viver para você. Se você não conseguir fazer nada por você, você não consegue se amar, não consegue amar ninguém. Ah, eu tenho que melhorar a vida da minha família. Aí você vai morrer, vai deixar eles chorando antes da hora. Cara, não adianta nada. É melhor você vivo em paz com todo mundo do que querendo construir, não sei o quê. Agora tem uma casa, né? Nunca está contente. E vai só para o lado do ter. Cara, dá uma olhada para o lado do ser, que é aí onde está a tua essência, é daí que vai vir as soluções para você. Quer falar, Júnior? Bom, pessoal, bom dia. Eu estava aqui do ladinho aqui o tempo todo e escutando o professor Gels falar. Tá assim. E é óbvio, né? Esse assunto ele é bem vasto e eu acredito que nós estamos aqui em várias pessoas escutando ele falar e cada um tira um entendimento, um proveito diferente conforme a situação de cada um que cada um se encontra, né? Mas nesse encontro de hoje, eu fiquei refletindo bastante sobre o que ele falou agora, não sei se foi uma conclusão, mas no que ele estava falando agora, na questão do ser e do ter. Isso foi uma coisa muito forte para mim e no meu desenvolvimento, assim, que eu estou olhando bastante. Agora não tem mais aqui aquele organograma, podemos falar assim, que o professor fez, teorema. Ok. Então, o que eu refleti hoje, assim, desse encontro aqui, vou tentar resumir num geralzão, assim. A gente tem um paradigma, ou seja, uma programação que está no nosso subconsciente, que era aquela área que ficava aqui embaixo, que desde pequeno, os pais a gente vem falando assim, não, porque você tem que fazer faculdade, você precisa estudar para você ter uma condição financeira boa, para você conseguir construir tua casa, para você poder dar um futuro para tua família e tal, e aí a gente fica o tempo inteiro em busca disso, porque o ambiente que, eu falo de mim, né, o ambiente que eu cresci, então o tempo inteiro, além de falando a mesma coisa, ainda cobrando, sabe? Você precisa desenvolver e tal, fazer. E aí a gente se depara com a vida adulta e fica, às vezes, a ansiedade, você para de prestar atenção nas coisas que realmente são importantes, por exemplo, a comunicação com o filho, que ele citou também. Ele estava falando ali, eu lembrei ontem,
Ontem meu filho veio 2 vezes para mim com baralho de Uno, para jogar Uno comigo, e eu ali respondendo ao aluno, fazendo um monte de coisa. De repente eu parei, eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Né? Aí fui lá, sentei com ele, jogamos um monte de partida e tal. Mas onde que eu quero chegar com isso? Esses pequenos detalhes que a gente acaba tendo uma inversão de valores, porque como é que se chamou? Teorema. Esse teorema é que nem um risco numa lataria. Eu tava olhando para ele e fazendo uma analogia assim, igual um risco numa lataria do carro, por exemplo. Enquanto você não viu, aquilo lá não te incomoda. Mas depois do que você viu e entendeu, aí você começa a prestar atenção, você começa a utilizar ele, você começa a fazer associações, você começa mudar seus hábitos, e aí você consegue ver essa evolução assim, de uma forma que é prazeroso e é gostoso, porque você começa a ver resultados. Exatamente, se você começa a praticar, eu até já falei bastante com o professor Joss, fico muito ligado em ferramentas, no como fazer, porque muitas vezes são coisas que lá no fundo a gente até sabe que é necessário, mas a gente não acaba não aplicando, acaba não prestando atenção, acaba não, de fato, exercendo, né? Mas o tempo inteiro eu comecei, eu estava assim, analisando nessa parte do ser, porque a gente às vezes não dá valor para um abraço, a gente não dá valor para sentar com o filho e jogar Uno. Eu era um cara assim extremamente, fui criado numa família de agricultores que eram extremamente brutos, com um palavrear assim mais, como é que eu vou dizer assim, mais estúpidozão mesmo, e eu me criei assim, e o jeito que eu sabia me comunicar era assim, e eu era um cara que eu tinha dificuldade com pessoas justamente por esse jeito de falar. E uma coisa assim que me impactou muito depois que eu comecei a, a entender essas coisas sobre a mente, programação mental, essas coisas, que eu evolui muito no meu ser, mas muito mesmo. Hoje eu já consigo ver resultados e colher frutos disso. Foi com meu filho. Eu tenho um filho de 4 e um de 9 anos. Eu nunca na vida tinha dado um abraço neles e falado assim, eu te amo. Nunca, nunca, porque meus pais nunca fizeram isso comigo. E não é culpa deles. Eles fizeram o melhor que eles puderam para mim do jeito deles. Mas uma coisa que o professor já falou nos outros encontros é quebrar paradigmas. Eu acho que ele comentou nesse também, meio breve. A gente é capaz de quebrar esse tipo de coisa. E depois que eu comecei a abraçar eles e dar beijo e falar que eu amo eles, sabe, uma coisa que mudou é que quando eu chego em casa e abro a porta, os dois vêm correndo e se jogam no meu colo. Isso nunca tinha acontecido. Então, esses são os frutos que a gente consegue colher. Eu queria compartilhar com vocês esse tipo de coisa, porque é uma coisa que comigo mudou, me ajudou. Cada um tem as suas próprias conclusões, e como eu disse, cada um no seu dia a dia vai tirar um entendimento diferente do que foi falado. Mas para mim, uma coisa que eu me alegro muito e é um dos motivos de estar aqui, é um dos motivos de ser um combustível, por exemplo, de estar estudando, se aprofundando mais nisso, é nessa parte do crescimento do ser, né? Pô, podia ficar falando aqui o dia inteiro, mas eu vou me atentar só nessa fala, porque o assunto é vasto. Mas eu queria compartilhar com vocês uma dessas experiências, e hoje foi uma das conclusões que eu tive do encontro inteiro, é essa parte do ser, e que às vezes a gente, para concluir, às vezes a gente acaba não prestando valor no que realmente importa, e a gente dá muito, muito valor em coisas que são insignificantes, por exemplo, problemas do dia a dia, da rotina, pô, isso aí você resolve fácil, e às vezes fica gastando tua energia, teu tempo, com coisas que nem são tão importantes assim, e às vezes coisas que realmente importam, como uma comunicação com o filho, um abraço, ou uma atenção que você dá para a esposa, que isso é o que realmente importa, às vezes a gente acaba deixando de lado, né? E ter essa clareza que o que realmente importa hoje é uma coisa que tá me ajudando bastante. Show de bola, obrigado, Júnior. Falar um pouco, realmente tudo importa, né? Tudo conta, tudo importa.
Porém, às vezes a gente acaba vivendo isso aqui. Vou perguntar para vocês agora como que você sente, né, na sua vida, né, no trevo aqui, que é a sua consciência não tão expandida, porém equilibrada, a sua consciência não muito expandida, mas com a mente desequilibrada, ou aqui um pouco desequilibrada, ou a sua consciência bem retraída, certo? E desequilibrada, ou você está com a consciência expandida e enfrentando isso aqui que eu chamo de perigo. Qual que é o perigo? Eu comentei agora há pouco para vocês que quando a pessoa, por algum motivo, ele busca expandir sua consciência, só que de um jeito desequilibrado. Ele tem um risco grande de ele entrar em colapso. Por isso que vocês vão ouvir falar, alguém falar assim, mas o cientista fulano de tal ficou louco, né? Ficou louco, e isso acontece. Ficou louco é o quê? O cara entrou em colapso, entendeu? Eu falo por experiência própria porque eu fiz isso comigo, entendeu? Eu expandi minha consciência, só que como eu era desequilibrado, eu entrei em confusão mental. Chegou uma hora que eu não sabia o que eu estava fazendo, para onde eu estava indo, o que me dava alegria, e eu achava, por exemplo, que essa minha angústia é tal coisa, né? Se eu fizer isso, se eu trocar de carro, vai resolver. Daí, quando conseguia isso, eu vi que não resolvia. Resumindo, quando a pessoa, por exemplo, falando de pessoas carentes, né, que como foi a minha origem, né, zero mesmo, sem grana para comprar uma escova de dente, que o meu pai não tinha. E o cara fica com a ilusão assim, quando eu ganhar dinheiro, eu vou resolver a minha situação, né, vou ficar feliz, vou me sentir realizado. E se por acaso ele passar a vida inteira dele sem conseguir isso, ele vai morrer com essa ilusão. Agora, no meu caso, que eu consegui, o que eu fiz? Eu entrei em colapso, porque daí eu vi que não resolveu. Eu continuei angustiado, continuei ansioso, continuei nervoso. Eu tinha um problema de pele, aquilo inflamava a pele, ficava doido, sabe? Ficava impaciente com a esposa, depois tinha que ficar pedindo desculpa, mas daí eu falava, eu não sei por que eu fiz isso, mas eu já tinha feito. Então eu era conduzido pelas emoções. Depois eu comecei a conhecer elas, eu vi que eu tenho poder para eu dominar elas, e não elas dominar eu. As coisas foram melhorando, mas enfim, eu tive esse colapso, fiquei doente. Para resumir para os senhores, eu fiquei 40 dias sem dormir, nem uma hora, tá? Alguém fica 3 dias sem dormir e acha que é o bichão. Eu fiquei 40 dias. E nesse processo de 40 dias, seus órgãos param, você começa a ter delírio, e as pessoas chamam que o cara ficou louco, né? Eu não fiquei tal, não agredi ninguém, não perdi a mente. Mas eu entrei num colapso, que os médicos chamaram de desgaste mental, chamaram de um monte de coisa. Mas eu sei que era uma incompreensão profunda, porque eu expandi muito a minha mente, porque eu me tornei, por exemplo, muito extraordinário na minha área de atuação, por dedicar muito, mas eu fiz uma coisa boa por um motivo errado. Qual é o motivo que eu fiz? Eu tinha uma revolta muito grande, porque quando eu procurava emprego, oportunidade, qualquer lugar que eu ia, eu só era humilhado. As pessoas me humilhavam, diziam que eu tinha cara de sono, que eu não ia dar nada, que eu não ia valer para nada, porque teu pai era muito trabalhador, mas você nem para trabalhar não presta, porque eu era pensador, eu queria entender o porquê. Tá, no caso meu, eu trabalhava de mecânico, né? E aí o patrão falava assim, arranca esse cabeçote. E eu perguntava para ele, por que você vai arrancar? E ele já ficava bravo comigo. Você não tem que perguntar o porquê. Mandei você arrancar e pronto. Tudo bem, deve estar com defeito, né? Aí lá ia eu, arrancava aquele cabeçote, eu via que não tinha nada de errado. Aí ele vinha, dava uma olhada assim, não tem nada aí, monta de volta. Entendeu? E eu fui ficando doente com isso. Por que esse idiota fica fazendo as coisas, desmontando só para olhar dentro? Esse cara é um burro, como que eu posso viver a minha vida sendo coordenado por um idiota, de um burro, sabe? Mas enfim, eu não tinha o que fazer, eu tinha que ganhar minha vida, eu tinha que trabalhar para alguém, eu tinha que ganhar meu dinheiro, então eu continuava lá. Então o que acontece? Uma coisa que eu tinha expandido, que é o quê? A minha mente expandido a minha consciência para dominar a minha área de atuação, em vez de me ajudar, estava me atrapalhando, porque se eu fosse um cara da média que também não sabia o que estava fazendo e só desmontava para olhar as coisas, eu ia ficar igual ao meu patrão, porque o cara era um cara
feliz do jeito dele. Mas eu não era. Não, tudo tem um porquê, eu quero saber porquê, eu não quero desmontar. Enfim, isso foi gerando para mim uma confusão mental. E, enfim, que eu falei para os senhores. Qual que é o perigo? Se a gente desenvolver a nossa consciência sem antes a gente ter o equilíbrio, certo? A gente entra em colapso. Então vocês vão ouvir a história do cientista que ficou maluco. Foi por isso. Ele ficou estudando uma área da atuação, as estrelas, não sei o que lá, como é que funciona, e foi aprendendo muito disso. E ele entrou num desequilíbrio tão grande que ele ficou maluco. Às vezes até tirou a própria vida. Mas então, o que eu quero deixar de direcionamento para os senhores aqui, falando de experiência de quem viveu. Isso aqui eu não acho, tá? Assim que funciona e acabou. Qualquer um que teimar comigo, vem aqui e me prova o contrário. É assim que funciona, certo? Ó, antes de desenvolver sua consciência, você tem que equilibrar ela. Então é o que o Júnior falou agora há pouco. Eu não tenho nada, não tenho grana nem para aluguel, mas eu tenho filho. Olha que seus filhos são coisa importante. Então olha para eles, fica grato por eles e vai buscando um equilíbrio. Sua consciência ainda não expandiu, porque uma coisa que automaticamente vai vir para você quando expandir ela é sinal, beleza? Qual que é o sinal que a minha consciência expandiu ou não? Dinheiro. Cara, se você tem dinheiro, é sinal que ela expandiu. Talvez seja desequilibrado, mas ela expandiu. Se você não tem, né, exceto o caso que o cara ganhou da herança, você não tem dinheiro, significa que a sua consciência não expandiu. Por quê? Se ela expandir 1 milímetro, já vai dar diferença na tua vida. Pode ter certeza disso. Então, por que a gente fala muito de dinheiro? É usado muito. Porque ele é uma coisa mensurável. É fácil. Se eu ganho R$1.000, é 1.000. Eu consigo contar isso. Se eu ganho 2.000 por mês, se eu ganho 20 mil por mês, é mensurável, entendeu? Eu consigo contar. Eu não consigo medir minha saúde. Eu estou ótimo, perfeito, mas não consigo medir meus anos de vida. Eu não consigo, é uma coisa maravilhosa. Minha paz, não consigo medir minha paz. Eu estou super em paz, mas, eu não sei como é que vai ser a reação se chegar alguém aqui e me tratar mal. Eu não sei, então não consigo medir as outras coisas boas da vida. E o dinheiro eu consigo, então é por isso que ele é muito utilizado, certo? E um fruto que vocês vão ver, expandiu a tua consciência, a tua conta bancária melhora, cara. Então isso é real, entendeu? Não é conversa fiada. E aí o que acontece? Agora, se eu desenvolvi um equilíbrio antes de tudo, eu posso ser um cara que vive com um salário mínimo. Se eu já conseguir equilibrar, já consigo olhar para o meu ser, entendeu? Conhecer as pessoas, me conhecer minha esposa, meu pai, entendeu? Comportar com eles do jeito que tem que ser. Equilibrei. Ah, moço, aí não tem fim. Depois que equilibrou, aí pode acelerar teu cérebro sem dó. Você não vai ficar com dor de cabeça, não vai ficar maluco, não vai ficar confuso, não vai ter nenhum tipo de distúrbio. E aí, equilibrou, aí pode acelerar sem medo. Então, esse é o cuidado que eu deixo aqui para os senhores, tá? Existe esse perigo. Existe esse perigo, certo? E mais uma coisa, entendeu? Só mais uma coisa. Tem duas maneiras do ser humano desenvolver. Uma é por impacto emocional e outra é por repetição. Usem a segunda opção, que talvez leve alguns anos para dar resultado, mas ela é segura e ela não retrocede. A partir do momento que você desenvolveu, você vai manter isso com você. É uma coisa que você conquistou por direito. Usem a repetição, certo? O impacto é perigoso, porque às vezes você desperta uma área de consciência que eu não falei para vocês. Tem as trilhas neurais, e aí se você tentar criar uma nova trilha com muita força, muito rápido, como ele vai mexer no estado físico, a neurociência explica isso aí. Se vocês pesquisarem depois, vocês vão ver. Existe foto, escaneamento do cérebro, de antes e depois, quando o cara desenvolveu alguma nova habilidade, e dá diferença. Só que se o cara fizer por impacto emocional, o que significa? É perigoso você ter até um aneurisma cerebral, porque daí vai forçar uma região lá que não está ainda desenvolvida e vai estourar a veinha e você vai morrer, certo? Então é realidade. Esses dois meios, existe esse perigo, existe o jeito correto e o pau torou que você vai botar para derreter aí pro teu lado. Alguém quer falar, meus amigos? Não, ninguém? Então já vamos encerrar aqui. Eu já falei muito hoje. Hoje Jailson fechou a câmera, não consigo saber. Mande um chat aqui, quem quiser falar.
O Regis está andando na oficina. Quer falar, Regis? Não? Edmilson quer? Ninguém quer falar nada? Ricardo, que maravilha revê-lo, Ricardo. Tá tudo bem? Quer falar alguma coisa? Vamos botar aqui o Ricardo. Grande Ricardo. Fala aí, não estou te ouvindo. Ah, não quer? Maravilha. Mas a saúde tá Não, boa, né? tudo certo, ó. São demais aí. Tá. Parabéns aí pelo conteúdo. Top demais. Falcão? Edmilson quer falar. Espera aí. Fala aí, Edmilson. Aí, galera, bom dia, bom dia. Bacana o conteúdo, muito show. Tem várias coisas que a gente fica pensando aí, o Joel falou, né? Que na vivência, né? Na vivência da gente aí, no dia a dia aí acontece muita coisa nesse sentido aí. A questão ali da revolta ali, do cara se controlar, né? Se controlar para não provar do veneno da outra pessoa, tá, tudo isso aí, né? Aconteceu comigo já várias vezes aí, geralmente no trânsito, né? Aconteceu coisa desse sentido aí, e a gente tem que segurar e não provar do veneno da pessoa, entendeu? É bem isso aí. E quanto no começo lá, a questão também no caso que fazer que nem Cristo, né? Não tem que dar outra face, né? Deixa bateu, dá outra face que é melhor e é isso aí. Show de bola. Eu dei uma atrasada aqui na leitura do livro aqui, eu estava indo praticamente todos os dias ali dando lendo, né? O livro ali, dei uma atrasada aqui, mas agora essa semana eu acho que eu já vou conseguir retomar de novo. Nos últimos dias aí eu tive uns problemas aqui. O rapaz que vem fazer a parte mecânica para mim, que é o terceirizado aí, ele me deixou empenhado aqui, não conseguiu vir, daí eu tive que abraçar aqui motor e serviços mais pesados aqui, daí eu estou me virando nos 30 aqui para fazer tudo, entendeu? Mas é isso aí, muito bom aí, muito bom mesmo. Vamos continuar aí continuar acompanhando aí. Show de bola. Valeu, Edmilson. Tamo junto. Eu acho que agora com esse despertar, a galera começa a ler. Daí a gente senta outro dia para nós bater papo sobre o Napoleão Hill. O cara é muito fera. Mais alguém, meus nobres? Valdeci saiu. Voltou. Quer falar, Falcão? Erga o dedo aí. Não? Sim? Sim? Vamos lá. Fala aí, Falcão, meu amigão. Bom dia a todos aí, ó. Bom dia, Joelson. Show de bola aí, filho. Isso aí é uma realidade que ninguém conhece, né? E muitos tá adoecendo. Nosso mundo inteiro está adoecido com esse sistema. E a pessoa não se dá conta, né? Às vezes a pessoa fala qualquer coisa e ele já se sente ofendido e a ofensa está dentro dele, né? E essa parte dessa programação aí que a gente tem que buscar e se adaptar. Hoje, na coincidência, eu já tinha, desde ontem já, buscando um orientador espiritual. Porque eu não era de religião nenhuma, como você bem me conhece ali. E aí eu tô dentro de uma comunidade lá e já faz, desde o começo faz 3 anos, vai fazer 3 anos. Só que quando a gente vai fazer as coisas, a gente tem um temperamento, cara, aqui de Paulo, né? Que eu faz bem feito, não faz. Igual sei lá. Por que tirou o cabeçote? Eu sou desse sistema também. Vamos testar, vamos analisar primeiro para não sacrificar, né? Eu não gosto de errar, né?
E às vezes você erra, você fica se cobrando, e aquilo ali é aquela cobrança dentro da gente, a gente tem que lutar contra isso, né? E até hoje mesmo eu tinha marcado com um orientador ali para mim começar a conversar com ele a respeito dessa parte aí que eu vejo também dentro da própria igreja. Às vezes a pessoa que não tem um equilíbrio, ele vai ali pelas emoções lá e acaba ficando mais doente que entra. Porque a espiritualidade também, se for a pessoa chegar desequilibrada ali, aí acaba danificando mais ainda a pessoa. Cai em depressão, fica doente. Então, para a gente buscar esse equilíbrio aí, a gente tem que estar com a mente aberta, né? Reconhecer, né? O reconhecer aí. E o verdadeiro exemplo é que Jesus deixou para nós, né? Que ele não foi se apegado em nada aqui do mundo, né? É só viver o bem aqui, né? Isso que a gente tem que buscar, né? Estar bem, né? Mas parabéns aí. Que Deus abençoe sempre aí. Que continue muitas e muitas aulas aí, que a gente vai melhorar muitas e muitas pessoas aí. É isso aí, Falcão. Obrigado. É verdade, qualquer uma das áreas que crescer muito, ela prejudica, né? Se o cara crescer muito, a parte de cima ali, que é o superconsciente, se ele crescer muito a área espiritual, daí fica aquele cara todo dia na igreja, né? Toda hora, não, eu oro o dia inteiro, não sei o quê. E ele vai desenvolvendo, né? O cara busca e desenvolve. Só que aí ele começa, por exemplo, sei lá, né? Aí o cara acha que agora ele está muito espiritualizado e não precisa trabalhar, né? Ou não precisa dar atenção para as pessoas, amar a família, né? Dar atenção para os amigos, não consegue o equilíbrio, não consegue, às vezes, lidar com o ser humano. Então, quer dizer, ele continua aquele cara que sabe muito só de uma área e vai desequilibrando, né? Não vai ser bom, vai ser ruim. A mulher vai largar dele, porque ele fica todo dia na igreja, né? E aí ele lascou, vai fazer o quê, né? Então, não adianta. É o equilíbrio que é o ideal. Por isso que eu falei, antes de expandir a consciência, o ideal é equilibrar ela. E às vezes o cara já vai conseguir, sendo pobre, por exemplo, de dinheiro, já conseguir ver que ele tem muita coisa boa. Tem saúde, tem paz, tem a família. E aí é o processo correto. E daí depois, no segundo momento, a gente parte aqui daí. Está preparado. Equilibrar ali é o primeiro passo. Tem um processo para isso. Tem pessoa que vai meses, tem pessoa que vai anos. Tem que ter uma busca. Se tiver uma busca, já está no caminho certo, né? Já está andando. Né? Porque quando tem uma busca, significa que a pessoa começou a se mover. Para começar a se mover, significa que ela já sabe onde está. Já é uma grande evolução. Por que as pessoas não se movem? Porque elas não sabem onde estão, consequentemente não sabem para que lado seguir, e aí, tipo, não vale a pena. Eu posso me mover e piorar a situação, então é melhor ficar parado, certo? E quando não tem busca, significa que a pessoa está parada. Agora, se existe uma busca, significa que ela se mexeu, pode ser 1 milímetro, 1 metro, e ela precisa andar às vezes 1 quilômetro, mas se ela se mexeu, já significa que tem essa busca, significa que se mexeu e significa que ela já teve esse despertar de consciência, dessa necessidade. E essas coisas aqui todo mundo precisa. Tem gente que não quer, não acredita, acha que é besteira, mas em algum grau todo mundo precisa, entendeu? De rei a mendigo, todo mundo precisa disso aqui. E os homens, falando de nós, eles precisam muito mais disso, sabia? Por exemplo, vocês viram alguma mulher andando aí pela rodovia, andarilha, mendiga? Muito raro, né? Agora o homem tá cheio, onde você vai tem um monte. Por quê? O homem tem uma capacidade, principalmente a área do superconsciente, muito mais desenvolvida não, muito mais potencializada do que a da mulher. Porém, se ele não sabe disso, ele não sabe usar, isso também, ao mesmo tempo que pode fazer muito bem para ele, pode fazer muito mal. E aí o cara, ele pode entrar num distúrbio muito, muito mais fácil do que uma mulher. Vocês vão encontrar, já aconteceu comigo, mas eu já escutei histórias também. Vocês vão encontrar o cara andando pelas rodovias aí, o cara anda milhares de quilômetros aí, tá todos assim, meses e às vezes anos sem tomar banho. E se você for conversar com ele, o cara é médico, engenheiro. Algum distúrbio, alguma coisa aconteceu, ele não superou e largou tudo e saiu andar. A família não sabe onde está, se está vivo, está morto, largou documento. Onde anoitecer ele dorme, na chuva, no sol e vai andando. Vocês vão encontrar pessoas assim. Por quê? Às vezes o cara desenvolveu muito uma área, né? E aí ficou com a incompreensão. A incompreensão sempre tem, né? Incompreensão é confusão.
Ela sempre tem. Em algum grau, todo mundo tem algum tipo de incompreensão. Só que se ela ficar muito forte, e o cara bate pino e larga tudo. Eu já passei, passei no tempo de colapso, eu fiquei com vontade. Vou largar tudo, vou voltar pro sítio, um lugar que não tem internet, não tem celular, ninguém me enche o saco, e vou ficar só vivendo de ervas e de caçar passarinho. Mas é justamente o que o Júnior falou, porque quando o cara não tem equilíbrio e desenvolve muito a parte do ter, ele começa a ver só o lado ruim da coisa. Aí ele compra um carro de 100 mil reais e daí fica louco. Nossa, tem que pagar IPVA agora. Meu Deus, e esse aqui? Fica olhando só o problema, o lado ruim da coisa, não vai trabalhar, daí fica sofrendo. Ou acontece uma decepção, por exemplo, que é comum acontecer, né? Alguém te rouba, alguém te trai, alguém te xinga, outro ser humano que está despreparado ou muito envenenado vai lançar alguma coisa ruim para você, e você não sabe lidar com aquilo. Aí você fica com vontade de matar o outro, de se matar, de largar tudo, fica em colapso. Isso é comum de acontecer, e muito mais entre os homens. Mas, na verdade, é tudo muito simples. Se alguém chegar a falar para ele, cara, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, estudar aquilo, e ele começar a seguir por esse rumo, se mexeu, ele já vê a melhora. Não precisa nem ir muito longe. Se mexeu, Falcão mesmo. Falcão, quando conheci ele, era um cara, não dava nem para conversar, ele estava nervoso demais com tudo. Agora já é outro cara, entendeu? Falcão se mexeu ali, já melhorou a situação para ele. Já melhorou, já expandiu a oficina, agora já tem 2 quarteirão lá e tal, tá tocando bem. Então tá capacitado. A coisa cresceu e a mentalidade cresceu também, né? Expandiu a consciência mais equilibrada. Porque eu antes, conhecendo ele como um amigo das antigas, né? O Falcão também, ele desenvolveu muito a área técnica. É um cara fantástico, muito mais do que eu. Então o colapso dele é perigoso ser maior do que o meu também, porque chegou uma hora que daí as outras áreas ele não entendia e estava tendo dificuldade, ficando doente. Mas graças a Deus já evoluiu bastante. Beleza, meus amigos? Vamos encerrar então para liberar vocês. Obrigado pela presença e daqui uns dias a gente senta de novo, provavelmente daqui uns 15 dias. Mas dessa vez é para a gente discutir o capítulo 3 e 4 do livro Pense e Enriqueça. Vocês trazem a percepção de vocês, eu falo da minha, e daí vai mais para o sentido de bate-papo, porque hoje mais eu falei. Obrigado, é isso aí. Bora evoluir? E todo dia temos esse compromisso. Um abraço para vocês e a gente se encontra.